segredo de algumas pessoas que parece que não respeitam as normas, não respeitam a lógica. Parece que o natural para elas nunca é o suficiente, então elas vivem o extraordinário. Vivem além das expectativas, conquistam o que outras pessoas não conquistam. O que nós podemos encontrar em comum em homens como Davi, que no capítulo 17 de 1 Samuel, resolveu do nada desafiar um gigante com uma funda e uma pedra e teve uma vitória tão extraordinária. O que ele tem em comum com homens como João? Isso mesmo, que teve a visão do Apocalipse, aquela visão tão extraordinária. E por que não dizer, voltando ao Antigo Testamento, homens como Gideão, que com apenas 300 homens venceu um grupo de exército que eram como as areias do mar. O que esses homens, esses heróis da Bíblia, homens como Sadraque, Mesaque, Abednego, o Ananias, o Misael e o Azarias, que adentraram na fornalha tão convictamente, tão confiantemente, ao ponto de dizer que Deus poderia livrar, mas se Deus não livrasse, eles não se prostrariam diante de Nabucodonosor. Que ousadia é essa? Que autoridade? O que esses homens têm que nós não temos? Por que nós estamos vivendo sempre dentro da normalidade? Quando as coisas se dificultam, nós somos os primeiros a nos entregarmos. Por que nós não abraçamos o extraordinário? Fique nesse vídeo até o final. Eu quero te desafiar a pensar e a refletir se você tem coragem de abraçar o extraordinário. Chama a vinheta, porque agora nós vamos entrar profundamente. Editor, chama a vinheta. O extraordinário, o incrível, o fantástico, aquele testemunho que você fala, meu Deus, que coisa tremenda. Você já leu para a Bíblia e falou assim, o que esses homens têm? O que fez Davi fazer o que fez? Ele não precisou de uma profecia nem de confirmação, ele simplesmente viu a situação e foi. Incrível. O que dizer, por exemplo, de Josué, que recebe uma orientação de Deus e dá a volta sobre a cidade durante 7 dias, totalizando 13 voltas, uma em cada dia, e no último dia mais 7, marchando em silêncio, ao som de trombeta, e para no final gritar, e ver a muralha cair sobrenaturalmente. O que essas pessoas têm? Por que nós vivemos tão baixa expectativa? Por que nós não conseguimos vencer nem na nossa família? Por que nós não vivemos o extraordinário? Por que nós não vivemos coisas grandiosas? Pois eu quero te desafiar a pensar comigo, porque eu quero viver o extraordinário. Você quer também? E em primeiro lugar, para viver o extraordinário, você tem que estar disposto a ir contra a maioria. Contra a maioria. Quer viver sobrenaturalmente? Então você tem que ir contra a maioria, porque a maioria não está vivendo. A maioria está vivendo dentro da normalidade. Está vivendo ali o basiquinho, ali só o normal. E não tem coragem de viver o sobrenatural. Então tem que ter coragem de ir contra o normal, contra a maioria. Prova disso? O cego lá, o filho de Timeu, o Bartimeu. Enquanto a multidão mandava calar, ele continuava gritando. Para viver o extraordinário, você tem que estar disposto a ir contra a maioria. A maioria pode não te entender, pode te julgar, pode te discriminar, pode até te apontar. Mas se você quer viver o extraordinário, tem que ter coragem de ir contra a maioria. E esse é um grande desafio, porque a gente normalmente quer aceitação, quer apoio, mas vai contra a maioria. Segundo lugar, eu faço a pergunta, ouse ir sem resposta. Como assim? Nós questionamos muito, nós perguntamos muito. Olha só como nós indagamos. Veja só Marta, lá no capítulo 11, 39 de João. Quando Jesus manda tirar a pedra, o que você espera? Que Jesus vai fazer algo extraordinário. Mas Marta tem dificuldade de aceitar isso. E no versículo 39, ela fala, Jesus já cheira mal porque é de 4 dias. Está indagando o Senhor Jesus por quê? Quer viver o extraordinário? Para de fazer pergunta. E simplesmente aceite o extraordinário. Viva na certeza que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Não questione, não duvide, não indague. Simplesmente esteja aberto a viver o extraordinário. A saber que Deus tem prazer em fazer muito mais do que você pensa e do que você imagina. Em terceiro lugar, você quer abraçar o extraordinário? Então tenha coragem de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Fazer o que ninguém teve coragem de fazer. O grande desafio para viver o extraordinário é fazer o inédito. É fazer aquilo que ninguém fez ainda. Mas nós normalmente queremos seguir padrões. Ah, fulano está fazendo assim, a gente vai fazer do mesmo jeito. Para viver o extraordinário,
tem que topar o inédito, tem que topar aquilo que ninguém nunca fez, tem que ir para cima e fazer ousadamente o que ninguém teve coragem de fazer antes. Davi não tinha histórico para olhar para gigante. Quem já venceu o gigante para poder servir de exemplo? Ninguém. Mas ele foi no inédito e foi honrado por Deus. Viveu o extraordinário. Tem coisa na nossa vida que a gente não vai ter referência, mas a fé, a confiança em Deus vai fazer com que a gente ouse e avance, mesmo que seja para cima do inédito, do inesperado. Por último, viva o que você lê, viva o que você prega, viva o que você canta. Cantar sobre milagre é fácil, mas eu te desafio a viver isso. Pregar sobre o sobrenatural é fácil, eu quero ver você viver isso. Ah, eu creio, eu confio. Então viva o que você diz, aquilo que você lê na palavra, aquilo que você professa com sua boca, aquilo que você canta nos hinos, aquilo que você prega através da palavra. Viva, não aceite pregar o que você não vive. Ah, mas eu não vivo ainda, então passe a viver. Acorda de manhã com a certeza, eu vou viver o que eu prego. Eu creio num Deus que opera milagre e o extraordinário é para mim. Então se você acredita nisso, não há limite para o que você vai viver, não há limite para o que você vai experimentar. A fé não faz perguntas, simplesmente ela é a resposta. Então vá para cima, supere-se e viva o extraordinário. Deus conta com pessoas ousadas, corajosas, impetuosas, que dentro da sua vontade e na sua direção abraçam o inexplicável, o extraordinário. Então, é isso que eu profetizo para a tua vida. Abrace o extraordinário. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e a tua casa. Eu sou o pastor Flávio Souza, você está no meu canal. Se você ainda não fez, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo. Quantas pessoas estão precisando tomar consciência de que eles precisam viver o extraordinário? Parar de ver os outros viver, começar a viver na sua própria vida. Então, compartilhe, mande para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima, querendo Deus.